vimos que tinha passeio, né? Tinha reuniões, e nessa tem casamento. Casamento. É. Casamento. Essa realmente é uma novidade. Essa realmente surpreende, deve ter surpreendido a muitos, né, quando leram isso daqui. Sim. Então, nosso capítulo 30 em palestra afetuosa. Aí a primeira questão, o que é importante nas palavras de Aldonina e Cecília sobre o casamento da irmã Isaura? Se casou há 3 anos e reside como esposo, Uhum. que é funcionário do Serviço de Investigação do Ministério do Esclarecimento. Tem hora que eu li esse livro, lembro o Harry Potter, né? O Harry Potter que tinha uns ministérios, assim, tinha umas sessões, né? Na verdade, eu não assisti. O Harry Potter, eu li todos os livros dele. Era assim, tinha um monte de departamento, de ministério. Uhum. Eu não cheguei a ler nem, assim, assisti muito poucos filmes, porque é mais voltado para adolescente, né? Então eu não Mas é muito legal, vale a pena. muito. Prende você na história. Prende Legal. você. Aquela mulher sabe escrever. Mas deve ser interessante. Uhum. Ou então, o que ela fala do casamento aí? O que é importante nas palavras de Aldonina e Cecília sobre o casamento da irmã Isaura. O que é importante? É forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo. Quando ele critica o casamento É assim, né? Tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudesse me cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti à festividade dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. E aí a Cecília responde, né? Isso se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? Mais pura. E além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. E como são felizes que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou. Aí acho que tem a resposta. Sim, para possuirmos aqui essa aventura é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza é necessário ter amado com a alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Eu entendi que se você não vive um amor verdadeiro aqui, lá você também não vai conseguir, né? Sim. É isso aí. Então, acho que o importante do casamento aí é isso, né? Você tem um casamento de alma, né, na verdade. Até porque não tem por que ter mais nada, né? O casamento na verdade, é uma instituição bem diferente lá, né? Fica bem claro isso. Lá é o relacionamento mais puro, né? Evidentemente. Aqui é muito carnal ainda, né? Nosso casamento é muito carnal ainda. É um tal de casa separa, né? Que é complicado, né? Paixão, né? Não é amor, é paixão, né? Sim. Casa separa. Parece aquele personagem do Jô lá, né? Uhum. O padre, né? Aí ele fala, eu não caso, né? Por isso que Irmão Carmelo. Irmão Carmelo. Para não ficar nesse casa separa, e eu não caso. Eu não caso. Mas por que você não vai casar, irmão Carmelo? Porque casa separa. Eu acho legal ele falar que é sempre mais quintessenciada e mais pura. Quintessenciada seria o quê? Essência, uma essência especial? Quintessência, é isso? Quintessenciada e mais pura. Realmente eu não achei essa. Eu não procurei. Quintessenciada seria um estado que a gente, vamos dizer assim, quando principalmente fala-se muito de matéria quintessenciada. É um estado da matéria na qual a gente não tem ainda acesso aqui. Vamos dizer assim, é um estado que a gente ainda não tem
aqui no nosso plano material, não temos ainda esse tipo de estado. Nós conhecemos a matéria, líquido, gasoso, sólido. Ok. Então, essa quinta essência, vamos dizer assim, é uma forma tão mais sutil que a gente ainda não tem acesso, a gente ainda não consegue compreender. Uhum. Tem um filme, se eu não me engano, dos macacos, que ele fala dos sentimentos, o negócio dos macacos, acho que é isso, com Bruce Willis. Aí tem um momento no filme que ele fala dos 5 elementos. Aí perguntam para ele, por que 5? São 4, água, terra, fogo e ar. Ele diz, não, e o amor? Então a quinta essência é o amor, nesse filme, né? Explicando por que acontece uma determinada... Eu não lembro exatamente qual é a cena, mas eu gravei isso porque ele falou do quinto elemento. Acho que é o quinto elemento o nome do filme. O quinto elemento é exatamente o amor. Interessante, hein? Bem bacana. Não sabia disso. Se eu não me, eu me lembro, muitos anos atrás que eu assisti esse filme, O Quinto Elemento. Mas realmente ele traz uma mensagem assim bem avançada até para a própria época, né? Que passou o filme, mas mostra que a humanidade ainda está muito longe de alcançar um ideal de convívio entre as pessoas e tudo Sim, mais. Então exatamente. realmente interessante. Vale a pena ver esse filme. Porque a gente para nos 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. Pronto. Sim. E aí o quinto elemento, acho que salvaria alguém, ou mudaria uma situação, e era exatamente o amor. Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma passagem na Bíblia que que no Novo Testamento, que os fariseus, né, que sempre querendo fazer pegadinha com Jesus, chega para ele e fala, olha, se uma pessoa que casou com a mulher, aí a mulher morreu, aí ele casou, porque era o costume da época, né? Você casou com uma mulher, ela morre, e você casa com a irmã dela, né? Com a cunhada, vamos dizer assim, né? Aí eles armaram uma pegadinha para ele. Falaram, ele casou com uma mulher, aí a mulher morreu. Aí ele casou com a irmã morreu. Aí casou com outro, aí casou... Foi casando assim, tipo, casou umas 9 vezes. Aí eles perguntam para Jesus, quando ele for pro reino dos céus, com qual mulher ele vai ficar? Nossa! Porque ele casou 9 vezes, né? Com 9 mulheres, qual das 9 ele vai ficar? Aí Jesus dá uma resposta que desconcerta eles, né? Fala que no reino dos céus ninguém se casa nem se dá em casamento. Tem uma passagem no Evangelho que fala, eu não me lembro qual, eu vou dar uma procurada para depois colocar a referência, mas Legal. o que ele quis dizer é que lá no plano espiritual as coisas não funcionam como aqui na Como aqui, matéria. exatamente. É diferente lá. Então, o casamento material aqui, muitas vezes, nós que vivemos num mundo de provas e expiações, os casamentos, muitas vezes, é um compromisso que nós temos com aquela pessoa. Então, muitas vezes, a gente vê casamentos serem desfeitos, entre as causas é o que vocês colocaram, é interesse, não é amor de verdade. Mas muitas vezes é um compromisso que a pessoa tem com aquela pessoa de vir e, vamos dizer assim, fazer uma reparação do passado. E aí se dá o casamento. Só que, assim, muitas vezes as duas, uma ou outra, não tem muita fortaleza nos propósitos e acabam se separando. Mas é porque, assim, a própria doutrina espírita, quando fala a respeito do casamento, a indissolubilidade do casamento, porque também está no Evangelho, que você casa e é para a vida toda, quer dizer, só Deus pode separar. O que uniu, que Deus uniu, né, a frase, né, que Deus uniu, o homem não separe. Então, por isso que a Igreja Católica, quando surgiu a questão do desquite, do divórcio, a igreja foi radicalmente contra. Por quê? Porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, não pode haver divórcio. Uma vez que duas pessoas se casaram, é indissolúvel, é até a morte. Só Deus pode separar. Então, aí o Espiritismo coloca muito claramente, porque, na verdade, assim,
Quando duas pessoas se casam, se não há o amor de verdade, não há realmente ali vamos assim, um interesse que supere a matéria, se for só material, na verdade, na prática, nunca houve casamento. É Foi só uma verdade. formalidade. Só assinou um pedaço de papel ali perante a igreja, perante o cartório civil. Nunca houve casamento de verdade. Uhum. Então, na verdade, assim, a separação, ela é inevitável porque não há união entre aquelas duas pessoas. Nunca houve. O que houve foi interesses, outros interesses, que não realmente aquela simpatia mútua, a afeição, o amor. Então, Uhum. se não há, não adianta. Por Uhum. quê? Você vai ficar, é o que se questiona muito, né? Você vai ficar num casamento onde, principalmente, onde há agressão física, Ixi, Não aí tem não tem jeito. sentido. Qualquer isso. coisa, né? Partiu para agressão, esquece. Esquece. E a duro que você vê, principalmente entre os artistas, os famosos, as pessoas públicas, a pessoa quando vai casar, ela quer casar para os outros, né? Porque são festas nababescas, né? Os caras gastam, Fortuna. às vezes gastam milhões, né? Para não sei quantos convidados, coisas mais, as aberrações, né? A ostentação é terrível. Aí Sim, passa um ano, separa. sim. Então, realmente é muito complicado o Casamento de casamento fachada, né? O de famoso casamento de fachada. fachada. Caramba. Teve casamentos aí, relâmpagos aí de famosos, não vou nem citar o nome, né? Sim, tem É vários. casamentos relâmpagos, quer dizer, casou um dia, no dia seguinte já separou, então é um negócio que é só interesse mesmo, então não tem por que continuar, né? Deixa eu só pegar minha aguinha aqui, peraí que eu esqueci. Tá joia. Pronto, voltemos. É isso aí, casamento é um negócio muito sério. Não dá pra ser movido só pela paixão, né? É só interesse material ou físico, né? Exatamente. Porque quando a pessoa só tem interesse físico, todo mundo envelhece, todo mundo vai chegar numa certa idade em que os atributos físicos vão se deteriorar. Isso é Com certeza. uma coisa natural, né? Então eu lembro uma frase que eu vi nas redes sociais aí, né? Quando você for casar, case com uma pessoa que você goste de conversar, porque depois na velhice é a única coisa que vocês vão poder fazer. Então, se você não tiver afinidade com aquela pessoa, não adianta. Exatamente. Tem. Ou como diz o padre Fábio, tem um texto dele que ele fala da inutilidade, né? Quando você se tornar inútil, aí você vai ter alguém do seu lado, né? Você não serve para mais nada, ele dá a entender isso. A pessoa, por exemplo, fica doente, né? Uhum. E vira um inútil, né? A palavra é forte, mas é verdadeira. Então, aquela pessoa com quem você resolveu se casar vai cuidar de você. Uhum. Então, ela vai curtir a sua inutilidade. É muito bonito esse Isso. texto dele. Não sei se vocês já ouviram, já leram. Não, não, eu realmente não. Chama Inutilidade o nome. Procura no, Inutilidade. no Google, tem Ah, Inutilidade. aham. Dá uma olhada depois. Ele dá uma lição de vida ali. Legal. Aqui nesse parágrafo que foi lido aí, ele resume tudo, né? Para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, Exatamente. movimentado os mais nobres impulsos do espírito. Então, é necessário ter amado com alma. É, Uhum. para colher os júbilos dessa natureza é necessário ter amado com alma, que consagramos exclusivamente os desejos, os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma, são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. É pesada essa frase, né? Assim, É. texto.
Só para complementar que assim, aqui as pessoas costumam, aquele costume que se fala, né, das almas gêmeas. Isso aqui é um estágio, então esse negócio de casamento, mesmo no plano espiritual, isso aqui é um estágio ainda. Ainda demonstra que a gente ainda está atrasado, porque a gente ainda precisa ter um certo vínculo com um outro espírito. E os espíritos realmente elevados, eles não têm mais esse tipo de vínculo. O vínculo deles é muito mais amplo. Jesus, quando ele veio no mundo, ele não tinha mais vínculo pessoal com ninguém. O vínculo dele era com todos nós. Então você deixa Exatamente. de ter um vínculo afetivo com uma pessoa em especial para você ter isso com todos. Esse é o propósito nosso um dia, né? Esperamos chegar lá um dia, quem sabe, né? Alguns casamentos eu acho que são até resgates aqui na Terra, né? Sim. Será que lá em cima também acontece isso? Talvez, né? Se é Não, mais um passo da evolução, né? não, lá eu entendo que aqui é compromisso. Lá é realmente afinidade. Você só se une a uma outra pessoa, como aqui, puramente afinidade. Porque o que a gente, vamos dizer assim, as provas que a gente tem que passar é encarnado. Desencarnado, realmente lá não existe esse tipo de compromisso. Em termos de casamento, não existe esse compromisso. É aqui na Terra. É o que ela diz aqui, né? Nas passagens aí. Sim. Interessante. Um enxoval dos sentimentos aí, como ela fala. Isso é bacana. Isso é na frente, é na próxima. Aí na segunda questão, comente sobre a hierarquia entre as colônias e os noivos, quando do pedido de casamento feito por Antônio. Isso foi interessante também. Lembrou aqueles capitães lá do... na época dos dotes, né, etc., que o pai escolhia a noiva e tinha ascensão sobre a filha, né? Escolhia o noivo, aliás. Está no último parágrafo aí dessa página. Ela fala, mas antes ele continue falando sobre a irmã que se mudou para o nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela transferindo-se para lá definitivamente? Ele pergunta, né? Sim. Cília sorriu e retrucou. Isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo porque estava em situação inferior a ele. Mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, portanto, obtiver a permissão das autoridades do nosso lar. Mas um dos chefes do serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condição de inferioridade, não podia opor a qualquer embargo, mas poderia a noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que, num casamento de almas, é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. E a resposta é essa aí, né? Está dentro desse contexto aí, né? Tanto a questão 2 como a 3, elas estão muito ligadas, né? Sim, exatamente. A questão 3 fala qual o pedido do administrador do Campo da Paz à noiva antes de partir definitivamente pelo casamento e o que queria dizer com apurar o enxoval dos sentimentos. Eu entendo que existia essa ascensão, né, no caso dele sobre ela. Poderia ser o contrário? Acho que sim, né? Poderia estar em situação inversa aí. Ela está em cima e ele embaixo, você disse? No caso aí, ele tinha ascensão sobre ela, o Antônio, né? O Isso. Antônio
poderia descer e buscá-la. Mas poderia ser o contrário, né? Ela está na situação inversa. Dele. E de qualquer forma, ele aconselha que ela se prepare, né? Eu entendo que enxoval dos sentimentos é você, vamos dizer, fazer uma autoanálise, né? E chegar à conclusão de que é aquilo mesmo que você quer, né? Eu acho que é isso. Você ter a certeza absoluta de que você vai se unir àquela pessoa e realmente existe essa vontade, né? Seria isso? Aqui, comentando inicialmente aí a parte da hierarquia entre as colônias e ou os noivos. Então, a gente viu nos capítulos anteriores, né, que existe uma diferença entre a colônia e o nosso lar. Sim. Isso. Então, não é qualquer um que poderia chegar lá no nosso lar, tô chegando aí, vocês já providenciam aí uma casa para mim morar, e não é assim. Então, para você chegar em nosso lar, você precisa ter um certo merecimento. Então, até nas palavras da moça, né, no capítulo anterior que a gente viu, dá a entender que nosso lar é um paraíso, perto do que eles passavam lá na colônia, né, no posto lá de atendimento. Então, pelo que eles viviam, né, a situação de dificuldade, praticamente de um posto de defesa mesmo, então eles viviam intensamente tentando combater a inferioridade daqueles que iam lá para serem tratados, né? A gente viu que muitos não queriam ser tratados, eram renitentes nas suas convicções, né? E eles tinham uma imensa dificuldade de conseguir fazer com que ajudasse essas pessoas, né? Em comparação ao nosso lar, então ela coloca assim, o nosso lar como algo assim, muito melhor, uma situação muito mais tranquila, um verdadeiro paraíso mesmo. Né? E aí a gente considerando que o nosso lar é uma cidade que está no umbral. Agora imagine, por exemplo, planetas que estão numa situação de planeta feliz, porque normalmente assim, quando eu dava aquela aula de categoria dos mundos nas escolas de aprendizes, eu costumava falar, olha gente, a gente está muito acostumado nesse negócio de, quando eu desencarnar eu quero ir para nosso lar. Então vamos lembrar que nosso lar está no umbral. Então o que a gente tem que o que a gente tem que almejar não é ir para o nosso lar, é ir para planetas felizes. Então a gente tem que subir muito mais a nossa expectativa. Agora, obviamente, a gente tem que trabalhar para isso, né? Mas o nosso lar para o espírita parece que é o céu, né? O céu do espírita é o nosso lar. Como assim o nosso lar? Nosso lar está no umbral. Mas tem muitas passagens aqui, você viu anteriormente aqui, não nesse capítulo em si, mas anteriores aí, que ele menciona que nosso lar não está nessa condição, né? Tem as suas dificuldades, o pessoal que precisa de tratamento, não é paradise, não é paraíso, não, né? Uma questão de referência, né? Quando você compara com o Campo da Paz, que tem até uma interferência muito grande da crosta, né? Como a gente viu. Então você tem um bafo chegando lá que não é fácil, né? Mas nosso lar está mais longe disso, só que está longe de ser um paraíso. É uma referência, né? Sim. E aí ele questiona a questão aí sobre a hierarquia entre os noivos, né? Então ele, por estar numa condição superior, ele já poderia ficar em nosso lar. Ela ainda não estava nesse merecimento para chegar lá em nosso lar, né? Então ela precisava ainda, como eu falo, negócio de apurar o enxoval dos sentimentos. Então o que é enxoval? São as roupas, né? A vestimenta. A roupa, a casa. Então nós temos, ela tinha aqui no caso aqui, que confeccionar essa vestimenta adequada. Então ela precisaria desse tempo de trabalho para ela ir costurando esse enxoval, para ela ir realmente apurando para ver se, vamos dizer assim, se era isso mesmo que ela queria, né? Se
ela não iria se arrepender, né? Então, ela precisava desse tempo, vamos dizer assim, eu entendo aqui que era um tempo que ela precisava para meditar, né? Para ela pôr as ideias no lugar. Ele falou aqui, ele fala em 6 anos sucessivos no Campo da Paz, antes Sim. da partida definitiva. É. 6 anos. Pediu para ela se preparar por 6 anos. Isso, sensatamente que num casamento, acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sofrimentos. Ou seja, esses 6 anos aí seria o pressuposto, a necessidade de se cumprir esse tempo, passando por todas as tarefas que ela tinha que passar durante 6 anos para se apurar, né? Para ela, vamos dizer assim, ela ir meditando, ela ir pensando, coisa que muita gente aqui às vezes não faz, né? Uhum. Ela pensando para ver se realmente, vamos dizer assim, ela ir também se depurando, né? Dos sentimentos negativos. Então, era uma forma dela ir se lapidando também, né? Para ver se realmente era isso que ela queria, se vamos dizer assim, se ela apurar essa sintonia para ela poder ter o merecimento de chegar lá em nosso lar. Então, é toda essa, vamos dizer assim, esse tempo que ela precisava. Então, como a nossa roupa no plano espiritual é o nosso perispírito, e dependendo dos nossos sentimentos, o nosso perispírito ele pode refletir coisa boa, coisa ruim. Então, ela precisava esse tempo para refletir um merecimento que ela pudesse chegar em nosso lar. Uhum. Aqui ele fala que ele poderia ir até ela, mas ela não poderia ir até ele. Uhum. Né? Então, como a gente sabe no plano espiritual, a hierarquia ela é hierarquia moral, ela não é uma hierarquia formal. Sim. Então, a gente, conforme a densidade do nosso perispírito, alguns locais não estão franqueados ao nosso acesso, pelo fato de nós termos um perispírito ainda mais grosseiro. Sim. Então, é como aqui na Terra nós estamos encarnados, a gente não consegue ver espíritos, né? A maioria das pessoas não consegue ver, a não ser que tenha uma mediunidade que seja de vidente. Por quê? Porque o nosso corpo físico não permite ver de uma densidade mais leve do que o nosso corpo físico. Então, quando a gente desencarna, o nosso perispírito ele tem a densidade da nossa elevação moral. Quanto mais elevado, mais sutil é o perispírito. Então, mais longe a gente consegue enxergar, mais longe a gente consegue ir. Então, o caso dela talvez fosse isso daí. Ela precisava se aprimorar para esse enxoval dos sentimentos, para que ela pudesse ter um merecimento para poder chegar em nosso lar. Enquanto ela não fizesse isso, seria temerário ela fazer isso aí. É o que a Cecília fala também lá no começo. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. Né? Porque quando o André questiona ela havia dito que estava guardando um prêmio de visita. Como é que ela se casou e transferiu para lá definitivamente? Né? Ele achou estranho, né? E aí ela dá essa explicação. Sim. A Cecília, o planejamento da Cecília era passar um tempo e fazer uma visita ao nosso lar, né? Sim. Mas a irmã dela, a Isaura, aí, é que daí o André que questionou, não, você que quer passar lá esse tempo, né? Por que você não faz como a sua irmã? Ou então, por que a sua irmã já vai direto para lá e você está com todo esse trabalho aqui? Daí que ele coloca essa condição aí, né? Ele recebeu a resposta. Hã? Aí ele recebeu a resposta, né? Por quê? Isso. Mas só que aqui na frente, logo à frente, ela diz, né? Já fui visitar o casal uma vez, de Saldonina, né? Aldonina. Quando ganhei o prêmio da Assiduidade e Bom Ânimo. Eles têm prêmios lá, tá vendo? Se o cara é assíduo, né?
Estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei contudo mais tarde, pois continuo o meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir o bem e trabalhar com esperança. É um dos requisitos, né? Talvez até para ela, né? Trabalhar, servir ao bem e trabalhar com esperança. Sim. É porque no capítulo anterior ela já fala isso também, né? Exatamente. Ela cita já essa questão de dela ter o mérito de ir visitar nosso lar, porque ela fala que só quem realmente é merecedor pode, né, morar lá ou trabalhar lá. Então ela já fala isso. É isso aí. Porque Cecília diz que os trabalhos de educação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho. Novamente o André Luiz pergunta aí, né? Mas não tem vocês em Campo da Paz instituições semelhantes, né? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Aí ela responde: sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados, aquilo que a gente comentou, né? As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina nem da elevação. Olha o Harry Potter aí de novo. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Receber a influência superior com muita facilidade. Incrível isso, hein? Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. É isso aí, né? Então, essa questão de precisar de mais gente, eu acho que o trabalho é intenso e assim, é muita gente que precisa de ajuda e pouca gente podendo ajudar, né? Pouca gente trabalhando, pouca gente podendo ajudar e muita necessidade, né? Tá mais ou menos como uma pandemia nossa aqui, né? É uma barra pesada lá o negócio, né? Não é? É como se fosse uma comunidade lá, né? Grande e pouca gente trabalhando. É verdade. Eu faço uma comparação, tipo assim, nosso lar é como se fosse o centro da cidade, né? E esse posto de socorro é como se fosse uma UPA, assim, um estabelecimento pequeno de atendimento num bairro muito longe, muito precário. Periferia lá. Então eu imagino isso, porque quando ela fala que permanecemos nas vizinhanças dos irmãos encarnados, as tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes, ou seja, é como se eles estivessem ali num posto de enfermagem, tendo que atender as pessoas necessitadas, e ao mesmo tempo um monte de gente lá fora, batendo na porta, tentando entrar, né, reclamando, xingando, ameaçando invadir. Então, imagina uma situação. Essa imagem não te diz alguma coisa? Não nos diz alguma coisa diante da nossa realidade aqui? É verdade. Parece algo semelhante por aí, não? Não faz lembrar? Inclusive quando ele diz, né, de 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas, como disse o Cláudio, né? Além de você dar assistência, tem que ficar ainda ligado no pessoal que quer bombardear, quer acabar com as coisas, né? Ao mesmo tempo. Aqui nós temos as UPAs, né?
Qualquer semelhança é mera... Não é mera coincidência. Não é, exatamente, não é. Não é mera coincidência. Porque aqui ela fala, nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência, ou seja, pessoas conscientes, né? Conscientes da responsabilidade e disciplinado também, né? Porque Preparados, se né? tiver Preparados para... realmente pessoas preparadas. Porque senão não funciona. Porque ela fala que senão não vai funcionar com eficiência. Se a pessoa não tiver a consciência, né, do trabalho que está desempenhando, não tiver a disciplina necessária, não vai funcionar com eficiência. Eu estava ouvindo aquele André Luiz, aquele André Luiz Ruiz. Luiz Ruiz, Luiz Ruiz. Aí ele comenta, fala, vocês acham que vocês estão encarnados, vocês estão de férias. Depois de desencarnar, chegam lá, vocês vão ver a quantidade para baixo. Você acha que está difícil aqui? Está difícil, aí, não. Aqui nesse plano, nós estamos de férias. Vocês estão indo bem bom. Porque o pessoal fala, né? Ah, morreu, descansou, vou descansar. Antes fosse... O que acontece, como a gente viu nos casos anteriores, do cara fazer até cursos, né, e fracassa na hora de trabalhar, até em coisas mais simples, porque pensa que está preparado, mas não está. Sim. Né? O simples fato, a gente lembra nos capítulos anteriores, de pedir para visitar a família, né, e depois não conseguiu mais fazer o que ele fazia. Ficou tão perturbado, tão arrasado, uma total falta de preparo, né? Sim, mas deve ser realmente aquilo que a gente fala aí, que a gente sempre comenta, é o encontro com a real realidade de cada um. Nossa, aí você vai se encontrar, viver você diante do espelho, né? O quão você está bem ou mal, né? Quanto você tem que trabalhar, se esforçar ainda para poder, né, se posicionar, ter o direito a determinadas coisas, né? Essa vai ser a realidade, é o encontro com a realidade. E quanto você ainda tem de influência do teu corpo, né? Da sua vivência na crosta, né? Você pensa que já deu uma boa melhorada e de repente você vai para o zero, né? Sim. É cair e levantar, cair e levantar. Cair e levantar, meu amigo. É um exercício diário, né? A gente está sempre sendo testado para ver se a nossa convicção realmente é forte, né? E tá vendo que continua por lá. Aqui você tá no pré-vestibular. Estamos de férias ainda. Estamos de férias. E aqui no parágrafo seguinte, ela fala ainda, nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. É o preparo, né? Aí, ó. O que eu achei interessante aqui é nos parágrafos seguintes, ele pergunta assim, o serviço circunscreve-se à cidade? Aí ela fala, não, o trabalho é multiforme. Eu e a Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto aos recém-encarnados. Isso. Achei interessante. Isso aí. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias. E torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos da existência carnal. Meu amigo. Se prepare. Porque é o que a gente aprende aqui na obra do André Luiz, é que até os 7 anos você ainda está sendo preparado, na verdade você ainda não está totalmente ligado ao corpo físico.
essa ligação definitiva com o corpo físico começa a partir dos 7 anos. Então, do nascimento até os 7 anos, a ligação está sendo por etapas. Né? Quando chega aos 7 anos, completa-se. Então, aquele espírito está ligado totalmente à matéria. E a gente percebe pela personalidade das crianças que ela começa realmente a mostrar quem é mesmo de verdade a partir dos 7 anos. Ela começa a ter mais consciência, né? Sim. Abandona o mundo da fantasia, né? Pouco, deixa de lado, vai na real, né? Sim. Começa a enxergar o mundo, né? Isso. E ter espírito crítico, por que disso, por que daquilo, por que assim. Ou seja, um despertar, né? Seria, né? Sim. O despertar da consciência, né? Da consciência em si. Aí dos 7 aos 14 é a fase que esse espírito está despertando. É a fase em que ele está começando a se mostrar quem é de fato. Dos 14 em diante, por isso que fala muito sobre a importância da evangelização infantil, a importância de você educar a criança até os 7 anos de idade, porque é a fase em que ela está mais suscetível a aprender, principalmente com exemplos. Porque a partir dos 7 anos, ela já começa a despertar o seu caráter. Então, se até os 6 anos você não deu bons exemplos, você não fez um bom ensinamento, a partir dos 7 anos começa a ficar mais difícil. Porque a suscetibilidade de receber influência da criança começa a diminuir a partir dos 7 anos. Porque ela começa já a se mostrar quem ela é de verdade. Se você não corrigiu até os 6 anos, a partir dos 7 vai ficando mais difícil. E a partir dos 14, quando de fato o espírito ele já está pleno, se não consertou até aí, dificilmente vai se consertar mais. Aí a grande importância da evangelização infantil, seja lá qual religião for. Certo. Porque tem muitos pais, isso é um erro que muitos pais cometem, quando meu filho crescer, ele escolhe uma religião. A gente não deve fazer isso. Se a gente é consciente de que nós não somos dono dos filhos, e sim nós somos tutores, nós temos que encaminhar essas crianças. Então, a gente tem que encaminhar para uma educação moral, né? E a religião, ela é, por excelência, o que dá essa educação moral. A gente tem que encaminhar desde a infância. E se a gente deixar para a pessoa escolher depois de adulto, a gente não vai conseguir ter êxito. Então, o ideal é encaminhar essa criança desde a infância. Se vamos dizer assim, na idade adulta ela resolver mudar de religião, aí é livre-arbítrio, mas a gente tem que dar um encaminhamento. É nossa tarefa como pais, né? Não estou falando por mim porque eu não sou pai, mas a tarefa dos pais deveria ser dar esse encaminhamento. Então, o ideal é encaminhar já desde a infância para alguma religião, algum caminho aí para poder a criança, nessa fase em que ela está mais suscetível, ela aprender bons exemplos. É isso aí. E é interessante aí nesse ponto, até o 7, né? E até o 7 a criança tem esse amparo deles ali, né? Em função da volatilidade, volitação bastante adestrada, né? Felizmente, porém, temos essas faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente os nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos de auxílio recíproco, não só no que diz respeito à eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. Ou seja, eles fazem esse trabalho até o 7 ali, né, próximo aqui da Terra, dão esse amparo em função da capacidade que eles têm de volitação. Porque como eles vão
acompanhando até os 7 anos, então, ou seja, eles vão assessorando essa ligação, porque do 0 até os 7 anos, a ligação do espírito ainda está sendo construída, então eles vão acompanhando essa construção dessa ligação até os 7 anos. Uhum. Aí, a partir dos 7 anos, já está, vamos dizer assim, aquele famoso fio de prata, ele já está completamente formado, ligando o espírito ao corpo material. Uhum. Então, do 0 ao 7, quando essa ligação vai sendo construída, eles vão acompanhando. É o que eu entendi aqui. É isso Sim, mesmo. eu também entendi isso. Interessante. Isso é legal. Qual Eu diria mensagem que, mais te acrescentou neste capítulo? eu diria que o último parágrafo responde isso. Exatamente isso que eu ia falar. No trabalho de assistência aos outros, defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Ou seja, sozinho, Você juntos fala. somos mais fortes, né? Juntos somos mais fortes. Sim, sim, sim. Mensagem. Sim. Como ela mesma diz ali, né? Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Uhum. Então é uma dedicação total e consciente, né, de que não é fácil o trabalho. Então é uma cooperação essencial, até porque lá em cima ninguém engana ninguém, né? Então A união faz a força. e faz açúcar também, né? Faz o quê? Açúcar. Açúcar. Olha. Mas é isso aí. 30... É o famoso TMJ, né? Tamo junto. Tamo junto. Capítulo 31. Cecília ao órgão. Quais os principais traços percebidos por André Luiz naquele palácio maravilhosamente iluminado? Ele realmente vai descrevendo aí um Vai lugar escrevendo. muito bonito. Coisa graciosa. Todos os lustres estavam magnificamente acesos e lá fora as grandes árvores docemente agitadas pelo vento brando pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo de varandas e escadarias extensas. Aí ele vai descrevendo em função da reunião, né? O castelo enchia-se de alegria, com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso em confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, da recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Interessante. Aqui ele mostra pra gente que o ambiente, quem faz, somos nós, né? Somos nós, né? Então, aqui a gente pode ir no depósito de material de construção, encomendar os melhores mármores para decorar a nossa casa. Mas quem tem uma visão muito além da matéria, né, que não enxerga só o que está na matéria, pode perceber vamos dizer assim, pode ter uma visão muito destoante em termos vibracionais daquilo que a matéria está proporcionando. E aqui ele coloca aqui, deixa bem claro que lá no plano espiritual, o ambiente é os seus pensamentos, é aquilo que você está vibrando, é a sintonia que você tem. Tanto que é muito bem colocado que o umbral ele não é um local determinado. O umbral é um ambiente criado pela mente daquelas pessoas que estão lá. Uhum. É um estado de consciência, né? Um estado de consciência. Estado de consciência. Mas imagino que deve ser realmente muito bonito o local. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Muita música, né? Sempre fala de música, né? Uhum. Muita música. Sim. Observei então que um coro de pequenos musicantes executava a harmoniosa peça, ladeando um grande órgão. Algo diferente dos que conhecemos na Terra. Outra coisa interessante. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo e encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente
em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Barcarola diz que é um estilo de música, né? Eu fui procurar também. É um tipo de música folclórica ou clássica, ou pode ser até uma peça musical. Entendi. Termo que vem do italiano, né? Eu até vi uma explicação que aquelas músicas que os gondoleiros de Veneza cantam, né, quando estão passeando lá, aquele tipo de música é barcarola. Ó. Ó, sole mio, não sei o que. É um tipo de barcarola. É muito legal. Ele descreve um ambiente muito, muito interessante. A música em si, né? Você pode observar, né? Qualquer lugar que você vai para assistir um concerto, ou que seja, ela qual for, tem um tipo de vibração que mexe com a massa, né? E acho que produz o ambiente assim, né? E na realidade que é o que é escolhido, né? O som ali, né? Porque tem música boa e música ruim, bom, de acordo com a necessidade ou o gosto de cada um aí, né? Vai do gosto de cada um. Mas é que realmente ela produz uma indução de comportamento, isso ela faz, né? Você sente isso, né? Ela sempre mexe com você, né? De uma forma ou de outra. Pro bem, pro mal, o funk mexe de uma forma. A música clássica mexe com outra, de outra forma. Enfim, mas as duas produzem, né? Induzem comportamentos, enfim, né? Alguém já disse que a música é o alimento da alma, né? Não sei quem foi. Sim, sim. Com certeza que é. Com certeza. Aí depende da sintonia de cada tipo. Cada um, Verdade. do gosto. Você não tem como você comparar uma música clássica com funk, por exemplo. Sim. O seu estado vibratório, né? Cada um tá nu, então. Com todo o respeito, que quem gosta de funk não tem comparação. A música te afeta assim como as cores, né? Tem cores que te fazem se sentir melhor do que outras. E a música é a mesma coisa. A mesma coisa, com certeza. Ela mexe com você de alguma forma. E mexe com a água. Não sei se vocês viram uma experiência que o cara fez tocando música lá. Isso. A água se modifica lá. Isso. Eles fotografaram as moléculas de água quando exposta à música clássica, quando exposta ao rock pesado, né? As moléculas se modificam ali. A música clássica fica mais alinhada, mais bonitinha. A música mais pesada, ela fica toda maluca lá, enfim. Realmente tem a ver, né? Ela produz vibração. Boas e ruins. Isso aí. Como Ismália, espírito elevado que era, resgatou bons sentimentos em Cecília, que se via mais inferior. Acho que quando pediu ela para cantar, né? Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu, disse a jovem corando, se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Não diga isso, Cecília. Aí está a resposta. Tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. Ou seja, deu maior força para ela, né? Que inferior nada. Esse corando aí, acho que ela ficou rubra, não foi isso? É isso. Envergonhada, né? Envergonhada, ela ficou vermelha de vergonha. Disse a jovem corando. Porque aqui ela fala, música elevada é sublime em toda parte, ou seja, se a música é uma música que transmite uma coisa boa, não importa quem está ali tocando, qualquer um pode tocar. Você é um instrumento da música, né? Sem querer fazer trocadilho, né? Que tem instrumentos na música. Sim. Você se torna um instrumento, né? Você é mais um instrumento. Você compõe o instrumento que produz a música. E antes que a jovem
perguntasse qual a peça, Ismael continuou: os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou: sua mãe deve lembrar comigo a música predileta do meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bachelard disse alguma coisa à filha em voz baixa e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magnificamente a tocata e fuga em ré maior de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto em Ismael, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, tendo em torno do antigo ninho doméstico. Talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente a findar a execução. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternura de mãe. Mostre-nos seu coração. Deu uma preparada nela, né? Agora, Sim. já que você quebrou o gelo, agora mostra mais alguma coisa aí. Eu acho que ela lembrou o período em que ela vivia na terra, né, na fazenda com os pais, que é a fazenda que o Alfredo devolveu ela quando deu todo aquele rolo, né? Isso. Uhum. Aí ele devolveu aos pais na fazenda lá. Sim. Agora, vocês chegaram vocês conhecem essa tocata e fuga em ré menor de Bach? Deve ser bem popular, né? De nome assim, não. Talvez eu não associo a música ao nome. Se eu ouvir, talvez a reconheça, mas de nome, porque eu não costumo gravar nome. Assim, então, eu talvez teria que ouvir para saber o que é. Então, eu procurei, porque Tocata e fuga em ré menor. na verdade, assim, eu tenho lá em casa dezenas de CDs que eram, até inclusive da minha mãe, que minha mãe adorava ficar escutando música clássica, né? Uhum. Aí eu encontrei lá e também baixei da internet, porque... Mas quando eu escutei assim, eu fui, né? Deixa eu escutar essa música, né? Porque fiquei curioso, né? Mas quando eu escutei assim, eu lembrei assim, é tipo música de filme de terror. É? Deixa Não é eu ver muito se... tradicional, assim, não é conhecida, familiar ou comum Então, deixa eu tocar aqui para ver se vocês escutam aí. Vamos ver se vocês conseguem escutar. Não está saindo. Aumenta ou põe no Viva Voz, hein? Estão conseguindo escutar ou não? Não. Não? Pouquinha coisa, muito coisa. Ah, Eu achei aqui. sim. Tá. Isso, é. Essa é meio comum, você já ouvi. Meio que tradicional, vamos dizer, né? É Essa aí porque eu sabia que tinha esse nome. eu lembro de ter visto assim alguns filmes de suspense que assim filmes muito antigos que trazia passava essa música, então dá para mim dá a impressão que é de filme de terror. Ele vai, né? Taranã, taranã, Mas é... taranã. Isso. É meio que tradicional, assim, comum. Geralmente quando tem alguém correndo atrás de alguém, né? Que tá quase Isso. pegando. Filme de ação e tal. Suspense. É outra coisa interessante, né? Como é que a música ela remete às situações. Agora sim. Era assim.
Uma amostrazinha. É isso aí. Sim, essa mesmo, sim. Eu não sei se é o Fantasma da Ópera ou o Corcunda de Notre Dame que tem essa música na trilha sonora. Deve ser um dos Determinadas dois. situações, né? Que eu lembro que é filme nesse estilo, assim, que tinha essa música. Não é à toa que chama Fuga, né? Tem alguém correndo aí, né? Alguém, Nossa Senhora. alguém em fuga aí, né? A Mas mocinha é em por aí. defesa, né? A mocinha em defesa com o cara correndo atrás dela. É. Qual foi o efeito para Cecília de ter cantado, deixando seu coração falar mais alto? Tá lá depois da letra da música, né? Essa resposta. A música é bem interessante, ela está ligada numa pessoa aqui da Terra, né? Aqui da crosta. Essa. Pela letra que traz aqui, Hermínio. parece que ela dedica essa música a uma pessoa conhecida, né? Depois identificada como Hermínio aqui na frente. Sim. Não, aí ela diz, quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismael e falou, Cecília nunca o esquece. Ou seja, o efeito foi ela ter lembrado, né, da pessoa, que ela tinha uma ligação muito forte ainda aqui na Terra. Sim. Não tem vocês notícias de Hermínio? Deve ser o rapaz aí, então. Né? O pobrezinho tem vivido em quedas e quedas. De quedas em quedas. Esclareci o nome. Interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muitas mágoas íntimas. Muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Então, ela estava na expectativa aí, trabalhando para ver se tentava resgatá-lo aí. Esse Hermínio, pelo visto, ele acho que devia aprontar pra caramba, né? Porque ela diz aí, vive ainda o pobrezinho, tem vivido de queda em queda. Não fica claro se ele já subiu ou ainda está lá aprontando, né, lá na crosta. É isso que eu pensei também quando eu li. Não deixou muito claro se ele está encarnado ou se está desencarnado, né? É verdade. Mas, enfim, ela está sempre buscando, como diz ali no texto, né, não desanima e trabalha incessantemente cheia de esperança. Na verdade, no frigir dos ovos, ela quer que ele fique perto dela, né? E aí, para isso, ele tem que subir. Só que, para ver se ele sobe melhorzinho, né? Para não ter muito trabalho lá em cima, ou se ele já subiu para tentar tirar ele de algum estado que ele esteja aí no umbral da vida, né? Porque é aquela questão até que a gente viu da hierarquia, né? Quer dizer, ela pode até ajudá-lo de uma certa forma, mas não vai poder ficar ali pagiando ele o tempo inteiro, né? Porque muitas vezes o que a gente pensa até do nosso guardião, nosso anjo da guarda, né? Que muitos pensam que o cara fica ali o tempo inteiro do nosso lado ali. Ele tá ali dando uns toques pra gente, mas ele não tá o tempo inteiro conosco, porque penso eu que ele não tem a única função de ficar só pagiando a gente o tempo inteiro. Principalmente se a gente não dá ouvido ao que ele pagiando marmanjo o dia inteiro. Vou te dando os insights, aí você não se toca, pô. Qual é? Tem um lance aqui que dá uma pista, né? Que ela diz, a esposa de Alfredo abraçou e falou, minhas felicitações, não sabia que você progredira tanto na arte divina, e que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou, perdoe-me, querida Ismael, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Talvez ele não esteja realmente aqui. Com certeza, viu? Com certeza o rapaz está por aqui ainda. Mas aprontando, pelo jeito, né? Sim. Como diz lá, o pobrezinho tem vivido de queda em queda. Aí a quarta questão, né? Qual a lição que Ismália nos traz quando Cecília diz que está
ainda muito ligada à terra, É a última frase aí, né? que é esse finalzinho aí, né? Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Profundo. Então, isso não é crime. Porque é o que a gente até viu, né, nos capítulos anteriores aí, dos familiares que querem voltar para poder ver como estão os familiares, né, como é que eles estão se dando na Terra, né? O amor é luz de Deus, ainda mesmo que resplandeça no fundo do abismo. Ou seja, O amor é o amor, né? supera qualquer dificuldade. O amor é como se fosse. Isso aí, na verdade, é a mensagem do capítulo. O amor tudo pode, né? O amor. O amor tudo suporta. Tem um poema aí, né? O amor pode isso, pode aquilo, tudo suporta, tudo pode, supera, blá, blá, blá. Não me lembro agora exatamente. Não é um poema, isso aí tá na Epístola de Paulo. Só não me Nossa. lembro qual epístola é. Hum, Virou até uma música, né? isso, É isso, uma, vamos dizer assim, São Francisco, né, que transformou isso numa canção. isso. E depois o Renato Russo fez uma música também em Sim, cima sim, disso, sim. né? Hum. Mas é um trecho da Epístola de Paulo. Não me lembro qual que é, mas é uma das epístolas dele. É um texto, assim, muito comovedor mesmo, Uhum. que ele fala a respeito disso. Qual mensagem mais te acrescentou neste capítulo? Essa última aí mesmo. Essa sensibilidade que a Cecília apresenta aí, e a esperança dela, né, desse resgate aí. Apesar da ligação, apesar de ela se considerar muito ligada ainda à Terra, né? Ela pede desculpa por isso. Mas no fundo, ela está fazendo um excelente trabalho, né? Cuidando de uma pessoa que, independente de que, se ela tivesse uma ligação ou não, como eles fazem com os outros, né? Ela tá doando o tempo dela para uma pessoa que, nesse caso, tem uma ligação especial, né? Mas que é mais um que eles cuidam, né? E aí, de todo o trabalho, né? Na realidade, é todo o trabalho dela dentro desse posto aí, né, de ajuda, né? Todo... Porque perdoe-me, né? Porque, na verdade, eles estão sempre ligados à cruz, de uma forma ou de outra, né? Cuidando de um, cuidando de outro, e ela em especial aí do Hermínio. Porque a gente não pode ficar. Essa ligação nossa com a Terra, com o que é material, é diferente aqui o aspecto que ela estava apresentando. Então, tanto que ela fala assim: ó, devotar-se não é crime. Então, ela não estava ligada à Terra em questões materiais. Ela Sim, estava sim, ligada sim. à Terra em função dessa pessoa ao qual ela tinha uma afeição muito grande. É, Então, a questão da ligação dela na Terra era essa afeição, não era ligada às coisas materiais. Então, não era Sim, uma ligação prejudicial, muito pelo contrário, era uma ligação até boa, porque ela estava fazendo a caridade, ela estava ajudando, né, tentando ajudar o seu semelhante, né? é. Acho que o ponto aí é voltando na lição anterior, da última aula, em que aquele senhor diz: é indispensável aprender a servir e passar. Sim. esse é o grande ponto, Porque, mas ali no extremamente caso dela, a ligação era muito mais forte que isso, né? Para passar estava difícil, né? É assim, é o tipo de ajuda que quer ir até o final. Eu quero ver como é que você vai se sair no final. Não é dar a sua contribuição e sair fora. É uma maneira de acompanhar, né? Sim, porque, vamos dizer assim, a gente ajudar e passar, a gente não deve ficar em ligação prejudicial com ninguém. Uhum. No caso dela aqui, a ligação era uma ligação afetiva muito forte. Então, ela, vamos dizer assim, ela se via na obrigação de ajudá-lo sempre que possível, né? Sempre que fosse permitido.
Então, a ligação dela na Terra era isso, não era questões materiais, não era Sim, sim. coisas mais pesadas, era uma coisa elevada, era uma coisa realmente boa, né? Então ela pede desculpa, mas, vamos dizer assim, a Ismalha fala, olha, não tem que se desculpar. Você está realmente fazendo um trabalho nobre, né? E sua ligação, ela é essencial para aquele espírito. De repente, ele precisa ainda dessa sua ajuda. Então, se você não estiver ajudando, ele pode, né, ficar mais atrapalhado ainda. Então, Até porque se chegar num ponto em que você comece a atrapalhar, aí você tem o discernimento e o preparo para lá sair de cena, né? Não, eu não estou ajudando mais. Então, tchau e benção. Você vai sair, no caso dela, sairia até com muita tristeza, né? Pela ligação enorme que ela tem, mas... sim. Vamos dizer assim, quando você chega num certo nível, você consegue ajudar sem um envolvimento emocional Isso, prejudique. é isso aí, é isso aí. É o que Jesus sempre fez por nós. Então, ele sempre nos ajuda, mas ele não tem esse envolvimento emocional. É um estágio que um dia a gente vai chegar a atingir. Por enquanto, ela ainda tinha esse envolvimento emocional com esse espírito. Então, o ideal que é a questão do capítulo anterior, né? Você ajudar e passar, ou seja, você ajudar naquilo que é possível, mas não ficar nesse envolvimento que prejudique. Nem a você e nem aquele espírito. Esse é o ideal nosso, né? Porque o progresso é individual, cada um faz o seu. A gente precisa ainda dessa ajuda, muitas vezes, né? Porque no próprio capítulo anterior fala, né, a respeito do coletivo, né, do grupo. Então a gente precisa ainda se autoajudar mutuamente, mas a gente tem que ter a noção de até onde a gente pode ir. Exatamente. Porque a gente não pode fazer o trabalho de progresso do semelhante, é ele que tem que fazer. Sim. Só. Exatamente. Mas a gente pode dar uma ajuda, obviamente, mas a gente não pode fazer o trabalho por ele, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? É chegada a hora do desapego, então desapega, né? Sim, Principalmente se você... como muitos anos atrás eu tinha uma namorada que ela tinha uns irmãos menores que ainda eram em idade escolar, né? Aí eles eram acostumados a ficar fazendo o trabalho pro menino, né? Aí uma vez ela pediu a mãe, né? A mãe dela e ela me pediu para ajudar o menino no trabalho. Eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei dando as dicas, né? Olha, você acha melhor fazer assim? Acha melhor fazer assado? Aí a minha namorada chegou assim, pô, mas você tem que ajudar ele a fazer o trabalho. Eu falei, eu tô ajudando. Eu não tô fazendo o trabalho para ele. Quem tem que fazer o trabalho é ele. Tô só ajudando, dando as dicas. É diferente. Na velha história, você não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, né? Isso aí. A velha filosofia, exatamente. Pega a vara assim, põe a isca, ou o anzol tá aqui, põe assim. Agora faz você. E essa questão da ajuda passa pelo desapego, né? No caso de marido e mulher, no caso de filho, né? Os exemplos anteriores, a pessoa voltar e depois não conseguir mais continuar ajudando, é um apego terrível, né? Então, é como diz uma frase, acho que é do Pequeno Príncipe, teus filhos não são teus filhos. Né? Eles estão seus filhos. É, isso aí. Sim. E é duro chegar nesse estágio, né? É duro, tem que trabalhar muito para isso. Para você depois assistir, né? Novamente, a gente bate muito nesse livro, né? No desapego do material e no desapego da família, no desapego do ser em si, né? E para mim foi uma lição importantíssima desse livro, que eu não tinha pensado nesse aspecto ainda, de prejudicar a tal ponto, você ficar tão apegado, né? Você tem amor pelo filho, tem amor pela sua esposa, e você não sabendo dosar isso, depois você vai sofrer demais. Então é uma bela lição para você já ir trabalhando desde agora, né? Sim. Teus filhos não são teus filhos. Ninguém é de ninguém, né? É uma frase forte, que é usada de várias maneiras, mas é a realidade, né? É a pura realidade. Nós somos seres individuais. E é o exemplo de Jesus, né? Que nós somos filhos dele, mas ele faz o que ele pode, mas você lá e eu aqui. Não porque eu sou superior a você, porque é assim que tem que ser.
Esse é o meu exemplo, né? Ele nos vê como irmãos, né? Somos todos filhos de Deus, filhos do Pai. Exatamente, é isso aí. Então Exato. ele é um irmão nosso, mas ele Irmão é um dele, irmão que nos ajuda naquilo que lhe é permitido. Exato. Então ele é personificação exata de pessoa que sabe ajudar sem ter apego. Uhum. Porque é uma convicção que a gente tem que ter, que todo mundo vai progredir. A gente não pode ficar desesperado, a gente não pode ficar agoniado porque a pessoa não progride. Vamos dizer assim, a oportunidade é dada para todos, para nós inclusive. E se o indivíduo ele não está aproveitando a oportunidade, a gente pode ajudar, mas não deve sofrer por causa disso. Esse é o ponto, esse é o ponto. Acho que é um dos defeitos meu, vamos dizer. Eu me sinto, às vezes, quero pegar, quase que pegar na mão, mas, entendeu? É defeito meu. Não tem uma chavinha, né? Não tem uma chavinha que Não você... tem uma chavinha e tal, mas é justamente isso, uma das coisas que tem me ajudado, o Espírito, esse esclarecimento, que até o Alexandre comentou que tem ajudado ele nesse aspecto, essa visão, né, desse individualismo, né, que a gente tem que não se apegar, não se posicionar e, né, fazer o que você pode, na medida do possível, e graças a Deus, aquilo que eu até já me referi a isso anteriormente, e graças a Deus que a esperança, que a porta está aberta para todo mundo. Né? Mas você tem que, a disponibilidade tem que partir de dentro de cada um. Né? E se direcionar a ela, ir a caminho dela. Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Graças a Deus. Isso é uma esperança, que eu acho que é uma coisa que realimenta muito, pelo menos para mim, né? Me dá esse conforto, vamos dizer, né? Tá bom, pode, calma, né? Não se desespere, né? E tocar para frente. Né? A minha mãe, por exemplo, minha mãe já é falecida, já tem 15 anos, né? Mas a minha mãe era uma pessoa que sofria muito, porque ela via muitas vezes a questão do meu irmão, que passou por várias dificuldades e tudo. Ela sofria porque ela não tinha condições de fazer mais do que ela podia fazer. Aí a gente falava para ela, mãe, a senhora não. É um irmão que é mais velho que eu, que é 10 anos mais velho que eu. Caramba. Falei, a minha irmã falava para ela, eu falava para ela também, a senhora fez o que é possível, ele já é um adulto, ele já tem condições de tomar decisões próprias. O que a senhora fez durante a infância e adolescência, até o início da idade adulta, a senhora já fez muito por ele. Minha mãe fez. Esse meu irmão, ele deu muita cabeçada. Então, a minha mãe, mas mesmo assim, até o fim da vida, ela ainda sofria porque ele passava por situação difícil e que muitas vezes a causa era decisões que ele mesmo tomou, decisões erradas. Então ele tinha que passar por essa situação, porque é só assim que ele aprende. Sim, e aí, mas é aquela história, mãe é mãe, né? Não adianta. Pois é. Ela quer se pôr no lugar dele, ela se entrar, ela dá a vida por ele. Né? Pois é. Garanto para você que ela daria a vida dela por ele. O sentimento de mãe é uma coisa sublime, né? Que, enfim, esse é o processo, né? Mas é o que a gente está discutindo. Eu falei, a gente tem que desapegar de uma certa forma, porque senão a gente sofre. Eu acho que para a mãe o processo é mais doloroso. A mãe é toda emoção, né? A mãe é toda emoção, é 99,9% emoção. Então, toda emoção, toda. Ela dá a vida pelo filho. Não fale do meu filho, eu posso falar, você não. Você, exatamente. E no caso do Cláudio, ela vivia se perguntando, deve ter morrido se perguntando, aonde foi que eu errei? Sim. A mãe pergunta sempre isso. Com certeza. Para estar vendo isso aí, aonde foi que eu errei? Sim, mas quando eu comentei isso do desapego com uma pessoa, semana passada, fui chamado de egoísta. Você é um egoísta. Eu falei, tá bom. É complicado. Não vou discutir, sem problema. Beleza. Isso aí. Então, encerramos aí por hoje.